Bom, pessoal, estou voltando aqui para mostrar para vocês os maiores produtores mundiais de petróleo. Liderado aí pelos Estados Unidos, com mais de 13 milhões de barris de óleo produzidos por dia. Né? Depois vem a Arábia Saudita, Rússia, Irã, até nós chegarmos aqui no Brasil, que está entre os 10 maiores produtores do mundo, tá certo? Esse outro gráfico aqui mostra também as maiores reservas provadas de petróleo, ou seja, os países que têm as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. O maior deles é a Venezuela, depois vem a Arábia Saudita, e aí vem Canadá, Irã, Iraque, até nós chegarmos aqui no Brasil, que também aparece no gráfico entre as maiores reservas provadas de petróleo, tá certo? Então, só aprofundando um pouquinho o que eu já falei lá no início, os países que são maiores produtores e os países que têm as maiores reservas provadas acabam ganhando com isso, de petróleo, né? Acabam ganhando com isso um status geopolítico muito grande. O caso da Venezuela é bem emblemático, por quê? Há vários países latino-americanos similares à Venezuela. Há vários países aqui na América do Sul que são muito parecidos com a Venezuela, com relação à economia, com relação ao perfil socioeconômico, com relação a questões políticas. Tá? O que diferencia a Venezuela dos outros e faz com que ela tenha tanta atenção internacional e tanta atenção da mídia é exatamente o fato da Venezuela ser o país que tem as maiores reservas provadas de petróleo. A Arábia Saudita é o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, tá? Junto com Israel. Mas a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo hoje, né? Então isso faz com que haja um alinhamento muito grande dos Estados Unidos com os sauditas, mesmo que, do ponto de vista político e social, as práticas da Arábia Saudita sejam muito distantes das práticas ocidentais. E aí a gente entra numa questão bastante curiosa, porque, por exemplo, os Estados Unidos invadem o Iraque no início dos anos 2000, dando conta de que eles precisam combater o terrorismo e precisam combater uma ditadura islâmica extremista, que é a ditadura do Saddam Hussein. Esses foram os argumentos usados para a invasão do Iraque, que vai acontecer pós atentados de 11 de setembro de 2001. Tudo bem? Ok. Só que, vejam bem, acompanha comigo. A Arábia Saudita é uma ditadura, a Arábia Saudita é uma monarquia islâmica, tá certo? Muito radical, né? Em que as mulheres, por exemplo, sofrem bastante, tá certo? E o próprio Osama Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda, que promoveu os ataques terroristas ao World Trade Center, ao Pentágono, e um terceiro avião que cairia em cima da Casa Branca, ele era saudita. Né? Olha bem isso. E o país invadido foi o Iraque. Por que será? Bom, nesse caso específico, eu posso garantir a vocês que é exatamente porque havia um alinhamento, assim como há até hoje, econômico dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, no que diz respeito especificamente à produção de petróleo, alinhamento esse que não havia, né, entre Estados Unidos e Iraque, entre Estados Unidos e o presidente iraquiano, o ex-ditador morto Saddam Hussein. Perceberam aí? Então, a posição geopolítica que os países ocupam em função de ter ou não ter petróleo, em função de serem exportadores ou não de petróleo e terem maiores reservas também de petróleo, né, ela acaba se diferenciando dos demais, exatamente em função da fonte energética. Tudo bem? Voltando então aqui para o nosso slide, ó, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, mais conhecida pelo acrônimo OPEP, ela foi criada em Bagdá, no Iraque, em 1960, tá? Por esses 5 países, são os 5 membros fundadores: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela. Hoje fazem parte da OPEP também a Líbia, Emirados Árabes, Argélia, Guiné Equatorial, Gabão, Congo, a República do Congo, Nigéria e Angola.
tá? Outros países já fizeram parte da OPEP, como é o caso da Indonésia, Catar, Equador, tá? Mas se retiraram, ou porque não reúnem mais condições técnicas de fazerem parte da OPEP, ou por discordância política, tá? Por conta das posições que muitas vezes a OPEP assume. Esses caras controlam 75% das reservas mundiais de petróleo, ou seja, eles têm um poder de barganha muito grande. Tá? O cara tem nas mãos uma organização que controla 3/4 da produção de petróleo mundial, tá? 3/4 das reservas mundiais de petróleo. Então, isso acaba aí dando à OPEP um poder de barganha muito grande. O que levou, inclusive, ao que a gente vai chamar de choque internacional do petróleo lá na década de 1970, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, acompanha comigo. O valor do barril hoje é de $42,88, tá? Esse valor do barril aí foi atualizado, tá? Exatamente para essa semana inicial de julho, que é quando eu estou gravando aqui para liberar essa videoaula para vocês. O valor do barril hoje em 42,88, tá? É muito mais baixo do que o valor do barril na década de 1970, no auge do choque internacional do petróleo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Em 73, no iníciozinho da década de 1970, o valor era de $2,90, no início de 1973, o que dá 17,45. Vocês vão falar, poxa, Fale, não é nem perto do valor do barril de hoje. Beleza, mas olha o que vai acontecer ao longo da década de 70. Em 79, no final da década, o barril chega a $39, o que corresponde a $146 numa atualização monetária feita para os dias de hoje. Ou seja, basicamente aí 3 vezes mais de 3 vezes o valor atual do barril, tá certo? Essa discrepância de valores, né, esse aumento tão forte de valores em tão pouco tempo, ficou conhecido como o choque internacional do petróleo, tá certo? Eu, pessoalmente, evito chamar esse período de crise internacional do petróleo, exatamente porque, para os países que vendiam petróleo, foi o melhor dos mundos, né? Foi o melhor dos cenários. Se eu vendo algo que custa 2,90 e de repente passa a custar 39, para mim tá lindo, né? Então, foi para quem vende um período de maior prosperidade. Agora, para quem compra, realmente foi uma crise. O Brasil, por exemplo, o Brasil se ferrou, porque na época importava mais de 80% do petróleo que precisava, tá? Então para o Brasil foi bem complicado. Isso, inclusive, forçou uma mudança de estratégia na época do governo militar, tá certo? Com relação ao petróleo. Daqui a pouco eu vou mostrar aí para vocês as principais consequências. Ou seja, quem comprava petróleo, quem era dependente da importação de petróleo, teve que se virar nos 30, tá certo? E aí vocês vão me perguntar, poxa, mas por que isso aconteceu, né? Por que houve esse aumento tão significativo dos preços de petróleo, do petróleo num período tão curto? Ora, porque havia uma discrepância entre oferta e procura, entre a oferta e a demanda, né? Ou seja, a indústria só fazia crescer, a dependência do petróleo também. Enquanto isso, a capacidade de produzir petróleo não acompanhava essa demanda, e é claro que os países produtores aí também se aproveitaram aproveitaram-se dessa demanda muito alta para poder enfiar a mão aí, enfiar a marreta no preço. Tá? Então, é uma questão aí de ajuste entre oferta e demanda, foi uma questão de oportunidade econômica e também política, para justamente aumentar os preços e conseguir com isso maior lucratividade. E quem tinha essa dependência, né, extrema, como era o caso do Brasil, em relação ao petróleo importado, ao petróleo vindo principalmente dos membros da OPEP, sentiu bastante o golpe, e por isso que a gente usa a expressão, por isso que essa galera usa muito a expressão crise internacional do petróleo. Vamos ver ali o que isso gerou, basicamente? Então, ó, as principais consequências a nível mundial: investimento em energias alternativas e também energia nuclear. A década de 70 foi um período que as usinas nucleares cresceram muito no mundo.
uma busca por um maior rendimento dos motores, tá? Uma vez que agora o petróleo estava mais caro, passou a ser muito interessante que os motores rendessem mais, ou seja, percorressem os motores dos automóveis, por exemplo, percorressem uma distância maior com menos combustível, os motores das fábricas conseguissem funcionar mais tempo com menos combustível. Então houve um investimento aí em tecnologia, exatamente para poder aumentar esse rendimento dos motores, tá? E por fim aqui, uma busca por produção em outros países, né? E até nas suas próprias reservas de petróleo, que é o que vai acontecer com o Brasil. Tá? O que o Brasil vai fazer na década de 1970 diante desse cenário, diante desse contexto? O Brasil vai investir numa produção alternativa, que é o pró-álcool, ou seja, um incentivo à produção do etanol de cana, um incentivo também à produção de automóveis movidos a álcool. Na época ainda não existia essa tecnologia que vocês conhecem hoje dos carros flex, não existia, ou o carro era gasolina, ou o carro era diesel, ou o carro era álcool, né, exclusivamente. Os motores não funcionavam com combustíveis diferentes. E aí, na década de 1980, de cada 10 carros produzidos no Brasil, 9 eram movidos a álcool. Tá? Então, por conta do preço mesmo, né, do petróleo na época, se investiu muito na produção de automóveis movidos a etanol no Brasil e se investiu muito também na produção do etanol de cana, tá certo? Bom, o que mais o Brasil vai fazer? Vai investir nas usinas nucleares, Angra 1, 2 e 3 é o exemplo disso, né? O programa nuclear brasileiro anda para frente aí, beleza? E por último, investimento na Petrobras. É exatamente na década de 70 que a gente começa a produzir aqui no litoral do Rio de Janeiro, em Macaé, na Bacia de Campos. Tá? Gradativamente, os poços de petróleo vão sendo furados, vão crescendo. Gradativamente, a profundidade atingida também vai ficando cada vez maior, até que em 2003 o Brasil consegue anunciar sua autossuficiência, ou seja, a nossa produção já não é mais dependente da produção externa. A gente consegue produzir o mesmo volume, né, de petróleo que a gente consome, tá certo? É claro que a gente ainda depende de algumas importações, porque existe uma diferença técnica aí entre o petróleo que a gente produz, aquilo que a gente precisa, mas a gente pode dizer sim que tecnicamente o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. E tudo isso começa com o avanço dos investimentos na Petrobras lá na década de 1970, tá? Quando o cerco aperta por conta do choque internacional do petróleo. Tudo bem? De boa? Eu vou dar mais uma paradinha aqui para a gente poder voltar e falar da diferença entre matriz elétrica e matriz energética e ver como é que é isso no mundo, tá bom? Vamos lá.